pessoal, é um prazer enorme estar iniciando aqui mais um podcast para vocês. Hoje a gente tem uma presença especial, Dr. Gustavo Peixoto, ele que aqui nos bastidores já contou algumas coisas interessantes da sua trajetória. Acho que vai ser um bate-papo muito legal, enriquecedor, mas vou deixar que ele mesmo faça isso. Já vou adiantar que hoje ele trabalha com direito educacional, que é uma área que a gente quer saber também mais, se aprofundar um pouquinho mais, porque a nossa missão aqui sempre é mostrar o tamanho do direito, o quanto o direito é possível, então mostrar essa diversidade de áreas que existem é de muita importância pra gente. Meninas, façam as honras. Fala, galera, sejam muito bem-vindos de volta. É um prazer ter o Dr. Gustavo aqui hoje. Seja muito bem-vindo. A gente já programou essa vinda aí há um tempinho, então estávamos na expectativa. Como o Peu falou, é sempre muito bom a gente trazer alguém de uma área nova, né, para conhecer mais o mundo no direito. E tenho certeza que hoje vai ser incrível. Seja bem-vindo, doutor. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Com imenso prazer que hoje a gente recebe o senhor Dr. Gustavo. A gente conversando, né, antes até do episódio, a gente sempre reflete como o direito é amplo. E às vezes vem convidados aqui que a gente nem cogitaria atuar naquela área, não lembra que existe ou não sabe que existe. Então, assim, acredito que vai ser realmente enriquecedor, assim, esse papo com o senhor hoje. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse podcast de franca expansão e ascensão no mundo jurídico, não só da Bahia, de todo o Brasil. E vou falar um pouco da minha trajetória enquanto advogado, como consegui passar na OAB. Trabalhei muito com uma chamada advocacia de correspondência, que hoje ainda existe, mas já teve um papel muito maior na nossa advocacia. E o direito educacional, ele aconteceu na minha vida. Na verdade, a escola foi meu primeiro cliente direto. Só que houve sim algumas mudanças durante o período, algumas leis, algumas exigências nessa parte foram surgindo e me direcionaram para esse tipo de especialização. E hoje, no direito, a especialização é o que mais conta para você poder ter muito sucesso. Perfeito, show de bola. Então, a gente já, em poucas palavras dele, a gente já consegue sentir, de fato, uma carga de conteúdo muito grande. Então, para a gente dar o pontapé inicial, doutor, conta para a gente um pouquinho da relação do direito, do senhor com o direito. OAB também, a gente já entra nesse aspecto. Conta para a gente um pouquinho de como aconteceu isso na vida do senhor, o direito. Bom, primeiro, sem mais senhor, e também eu abro mão do doutor, tá? Mas o direito, ele foi uma escolha. Eu nasci em 79, mas nem assim precisa me chamar de senhor. Estudei na década de 80 e 90, e o direito era um caminho natural para quem era um bom aluno na parte de história, geografia, na parte de humanas. Né? Você ficava ali entre direito, comunicação, publicidade e propaganda, nisso aqui. Ou algum tipo de fazer algum de licenciatura. Perfeito. E eu escolhi o direito, fui o primeiro advogado da minha família, uma família enorme de 10 tias, mas não tinha ninguém na área. Eu fiz vestibular 16 vezes. Na época só tinha UFBA, Católica e UESC. Não tinha nem a UFES. Eu fiz o primeiro vestibular da UFES. Só que da mesma forma que eu fechava provas de português, história e geografia, eu zerava provas de história, de matemática, física e química. Eu acertava isótopo, sabe aquela do N? Eu acertava aquela ali. Então eu zerava muita prova de exatas. E aí fiz 3 vezes, fiz um ano de contábeis, não me encontrei no curso, larguei, virei para minha mãe e falei, me dê mais uma chance. Enquanto fazia contábeis, fazia vestibular também, Católica, UESC, Federal, passava na segunda fase da Federal, perdia. Pedi mais uma chance. E é nessa minha mãe. Então agora a gente vai para tudo ou nada. Eu fiz o NIT, o fax, já tinha feira. E passei em Ilhéus. Passei em Ilhéus, fiquei 5 anos em Ilhéus e voltei para morar em Salvador. Na época a gente tentava muito concurso. O concurso era uma coisa, o Juspódio, bombado de alunos, muita gente se matava. E tinha muito concurso naquela época. Meu sonho era ser delegado da Polícia Federal. E fiz um curso específico, mas também já voltado para passar na prova da OAB, porque eu sabia que se eu não conseguisse passar naquele concurso que já tinha marcado, eu ia ter que trabalhar. Sim. Tá? Minha mãe, professora, viúva, já aposentada, não ia poder ficar me mantendo 2, 3 anos estudando para concurso. Não deu para delegado federal, e aí eu comecei a estudar, passei na OAB com recurso, tá? Fiquei com 5 numa prova que valia 6, na época era uma peça que valia 6, 2 questões valendo 2 pontos, bem diferente de hoje. Só tinham 2 provas no ano. Entrei com recurso e esse resultado saiu numa sexta, a outra prova seria no domingo. Nem fui lá fazer, fui só comemorar e comecei a advogar desde então. Mas o direito foi essa escolha, né? De você gosta de história e geografia, vai fazer direito. E pelo que eu percebi, foi uma história de muita raça, né? Porque o senhor tentou outras possibilidades, mas de fato
se encontrou e já tinha aquilo como objetivo. Então isso é muito legal. E com relação à escolha de querer ser delegado inicialmente, como é que foi desistir disso? Porque as pessoas normalmente enxergam o mundo do concurseiro ali, de fato, como uma trajetória mais longa, mais árdua. Como é que foi para o senhor começar nesse mundo e depois perceber que a advocacia era, sim, um caminho possível de conseguir prosperar? Na época tinha muito concurso, era uma profusão de concursos e muito curso. Você entrava no pódio, era 1.200 pessoas estudando e a gente passava o dia todo estudando. Aula de manhã, levava a marmita, ficava ali estudando numas baias, era zerando livros, como a gente costumava dizer, e quando você saía para descansar, não era para descansar, era para conversar sobre questões de concurso. E eu via que tinha muita gente já bem preparada que ainda não conseguia passar. Tinha aquele sonho de ser delegado da Polícia Federal, de ter a estabilidade financeira. Tá? Nunca tive o sonho de ser um promotor, de ser um juiz. Obviamente que fiz concurso para juiz, muito mais pensando na questão financeira do que na realização. E aí quando você é reprovado em delegado, fiz de Polícia Civil em Brasília, também não tive a aprovação, você vem também para a parte da sua necessidade financeira. Tá? Minha mãe não teria mais como manter, porque são caros os concursos, são caros as mensalidades desses cursos. Eu falei, já deu, agora eu vou ter que trabalhar. Para a vida real, né? Vamos para a vida real. E aí a vida a gente consegue por merecimento, ou consegue por competência, mas muitas vezes amigos trazem isso pra gente. E uma mãe de um colega, ela era servidora federal, ela é a pessoa que fica ali digitando a ata do juiz. E ela falava, eu ganho mais do que o juiz. Estou há tanto tempo de casa que eu ganho mais do que o juiz. E ela falou, olha, quer trabalhar? Quero. Eu vou te indicar para um escritório. E eu sem experiência nenhuma de advogado, apenas experiências de estágio, que eu estagiei em Ilhéus, inclusive, sem remuneração. Era uma realidade na época, estágio sem remuneração. Eu recebia o dinheiro de ir para o fórum de ônibus. E eu ia andando para embolsar esse dinheiro e gastar com outras coisas. Eu tinha só experiência de estágio, de 2 estágios que eu tinha feito em Ilhéus. E ela meio que me bancou, ela falou, olha, contrate. Experiência zero. E entrei nesse escritório, que ele era eminentemente de reclamantes trabalhistas. Mas já naquela época, é o que eu estou falando de finalzinho de 2004, já era uma pessoa especializada. Porque ele trabalhava para reclamantes trabalhistas em determinadas áreas. Bem nichado mesmo. Super bancário, o pessoal que fazia segurança de valores, o motorista, e aí tinha os adicionais, e também para quem trabalhava para empresas de bebidas, que ficam tirando pedidos em bares. Então ele tinha esses três, ele tinha cerca de 10 mil processos. E eu entrei lá para fazer audiência inicial ou de razões finais. Naquela época, pode me chamar de senhor, naquela época tinha audiência de razões finais na Justiça do Trabalho. Então eu só fazia essas duas. Sem proposta de acordo, não tem razões finais reiterativas. Pronto, vai embora. E aí fui pegando experiência, e aí depois eu segui para um outro caminho, porque também não me encontrava muito ali naquela parte de trabalhar para o autor. Aí fui para um escritório que ele fazia a parte empresarial, de 3 administradoras de cartão de crédito e uma empresa de uma loja de departamentos em todo o Nordeste. Eu esqueci de citar no início que o senhor, além de educacional, também é exatamente empresarial. Empresarial. Assim que eu formei, minha mãe ainda fez assim, olha, vai fazer uma pós. Tinha muito essa cultura, né? Antigamente era fazer faculdade. Hoje é fazer faculdade e fazer uma pós. Então já peguei essa fase da pós. Então eu saí da faculdade já entrando entrou direto numa pós em Direito Empresarial que na época não foi tão proveitoso quanto seria hoje. Sim. Porque a gente via, era um nível muito avançado uma pós de Direito Empresarial na Federal e coisas ali que eu não tinha visto na faculdade. Sim. Tive bons professores na faculdade, mas professores muito ruins. Então tinha coisas que eu ficava assim na aula, o que é que eu tô ouvindo? Eu que sabia nada. E aí tinha que dar o corre para aprender. Exatamente. Aí quando eu entro nesse escritório que lida com cartão de crédito, com empresa, aí a pós começou a fazer muito mais sentido. Faz sentido. É tanto que a minha monografia da pós foi a legalidade da cobrança de juros pelos cartões de crédito. Peguei minha zona de conforto, eu estava com todo o entendimento daquele escritório e fiz a pós naquilo ali. E aprender a teoria enquanto você coloca em prática é muito mais legal e muito mais assertivo, né? Eu sempre falo isso, que o estudante de direito, quando ele já está estagiando, ele é um. Quando ele está apenas estudando a teoria do direito, é outra coisa. Porque quando você, de fato, vai para a prática, vai para o estágio, você sente muito mais vontade de aplicar o que você está aprendendo, de entender o que é que o professor está soltando ali para você. Então, eu sou muito fã disso. E até depois da faculdade,
eu acho que o momento em que a gente acessa o conhecimento conta muito para a forma como a gente absorve, assim. Eu lembro de ter estudado para o concurso da Caixa quando eu estava na faculdade. E aí, enfim, né, não tinha maturidade nenhuma, não era o que eu queria e tal. E não tinha concluído a graduação, eu estava bem no início da graduação. E aí, recentemente, tem 2 anos, que eu fui estudar de novo, já tendo me formado, já sendo advogada. E é muito diferente o estudo. Você absorve, não passei, né, óbvio, mas também não estava dedicada, mas a forma como você absorve, que você vê aquilo e que você leva ao estudo é muito diferente. Então, isso de você ter feito após lá e não fazer muito sentido, você não absorver tanto, você não acessar tanto as coisas e depois você vê que aquilo faz muito sentido, né? Sim. Aplicando ali no dia a dia, faz muita diferença. É por isso que a gente também não pode parar de estudar, né? Essa questão do desistir do concurso, eu achei, assim, de uma sabedoria também. Porque... às vezes a gente fala bastante sobre isso aqui, né? Às vezes a gente se prende a uma ideia que em algum momento deixa de fazer sentido naquela realidade que a gente está vivendo, ou a gente se prende muito pela carga da pessoa que a gente era antes, né? E é importante saber o momento de parar, olhar e falar, não é mais aqui, não faz mais sentido, ou então não posso fazer isso no momento, né? Algumas pessoas podem pausar e retomar depois, outras não. Porque, de fato, o concurso público, ele exige uma abdicação e uma dedicação que nem todo mundo tem a possibilidade de ter, né? Eu admiro imensamente as pessoas que conseguem dar conta de trabalhar e estudar, e a gente sabe que isso muitas vezes aumenta o tempo, né, entre o início do estudo e a conquista, de fato, do cargo. E admiro também aquelas pessoas que apenas, né, com aspas, para quem está só ouvindo, que apenas estudam, porque também é muito desgastante, né? E ainda tem essa questão de... o trabalho em si, por mais que ele tenha os desafios e tudo, a prática... Eu vejo como uma forma de motivação e combustível também, né? Porque coloca a gente em contato com a realidade, coloca a gente em contato com pessoas, abre a nossa visão de mundo em vários aspectos. E diante disso, né, desse início aí do seu trabalho e tudo mais, eu queria saber, que eu fiquei curiosa para saber quando surgiu esse encontro com o direito educacional, assim, quando isso começou a acontecer. Eu trabalhava em um escritório em Salvador e naquela época era tudo presencial, não tinha nada online. E chegou a ter uma época de ter 4 advogados desse mesmo escritório em Feira de Santana. Um no Procon, na Justiça do Trabalho, um no Fórum, um no Juizado. E aí o dono falou, olha, eu preciso de alguém para cuidar dessa região. Sim. Você topa? Você tem familiar lá? Quer? Porque inclusive você vai tomar conta de Coité, de Serrinha, de Alagoinhas, daquela região. Eu não preciso mais ficar deslocando. Você recebe um fixo, vai receber um fixo a mais e você vai. Topei, porque também ele me deu a oportunidade de conseguir outros clientes. E antes do educacional, e talvez seja importante porque quem está se formando começa a ter essas propostas, eu trabalhei muito mesmo na chamada advocacia de correspondência, onde eu trouxe uma bagagem da minha época de estágio não remunerado, porque nessa época era o preposto desse escritório em Ilhéus que fazia algumas correspondências. Sim. Então a gente trabalhou muito durante muito tempo, aquele site Migalhas, se você entrar assim em todas as cidades da Bahia, tá meu nome, o nome da minha esposa, que é minha sócia, e o nome de um outro advogado, porque a gente já tinha entendimento que muitas vezes tem gente que prefere contratar mulher, tem gente que prefere contratar homem. Tinha cidade que só tinha eu e ela. Aí perguntar por quê? Não, pra pessoa ter escolha, só talvez, sabe? Então a gente fazia muita coisa, ia muito em São Paulo visitar esses escritórios, na época era tudo, repito, tudo presencial. Quando trocava um escritório, a gente recebia aqui caixas de SEDEX para fazer protocolos de subestabelecimento no PROCON. E a gente teve um bom retorno financeiro, mas a advocacia aqui emburrece. Você não pensa, o correspondente não é pago para pensar. Eu vi isso uma vez, de que eu não chamei uma testemunha porque estava chorando em uma audiência e disse, eu não quero falar porque eu sou amiga dela e eu vou dizer tudo errado, e eu não chamei. E recebi uma ligação, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, nada, era só e-mail e telefone, e ela comeu meu fígado quando ela disse, você não é pago para pensar. Da próxima vez, ouça a testemunha. E as semanas depois, era para um banco isso, a testemunha virou assim, ele é meu amigo, eu sou padrinho do filho dele. E aí chamei para ouvir, o juiz fez bem assim, o senhor é amigo de alguém aqui? E a testemunha falou, sou amigo dele. De quem? Do reclamante? Sou. Aí o juiz olhou para mim e disse assim, vai ouvir, doutor? Eu falei, excelência, pode trazer a mãe do reclamante, me desculpa, não sei nem se é viva. Se trouxer, eu vou ouvir, porque advogado correspondente não é pago para pensar, e eu ouvi isso várias vezes. Mas entrava uma grana,
mas emburrece. Eu nem Você sabia não faz que uma... não teria essa autonomia, assim, de Eu não- também não. É zero. Correspondente não é pago para pensar, entendeu? Você vai trabalhar com Ou seja, você tem que já correspondência, seguir aquele protocolo e aquelas acabou. perguntas. Se ele mandar 30 perguntas, faça as 30. No dia que você não fizer uma, ele vai dizer, ó, perdi o processo porque você não fez aquela pergunta. Eu já paguei uma condenação de R$10 mil, porque um protocolo em Itaparica não tinha como ir, mandei isso por uma empresa de ônibus, a advogada Extraviou. pegou e ela não fez o protocolo. E essa conta era minha. E eu paguei uma condenação de R$10 mil. Ok, era de uma empresa que minha nota estava dando 18, Sim. então estava no jogo. Mas você tem esses ônus também. Você não Aham. tem autonomia zero para peticionar, para complicado. nada. Você não é pago para isso. Ponto. E é bem claro isso. Uma advocacia que hoje não existe mais tanto, porque Sim, tudo é virtual. É. Aqueles Já Exato. diminuiu 400 bastante. protocolos não existe mais. Até a própria audiência virtual quebrou isso. Hoje eu tenho 2 empresas daquela época que continuam comigo. Tá? Só trabalho, que ainda tem coisa presencial. Tá? Mas quando começou, e aí o Educacional ele surge nisso. Na verdade, o Educacional ele surge quando eu me mudo para Feira de Santana. E uma amiga, professora, ela vinha assim, Gustavo, eu quero processar uma empresa que eu fui demitido e não me pagou a rescisão. E na hora que eu pego, pô, uma escola, e eu conheço a dona, minha amiga e minha cliente até hoje. Tá? E também foi uma pessoa que me ajudou muito, a Angeleide, da Escola Rubem Alves, me ajudou muito nessa parte de me mostrar os caminhos do direito educacional. Eu falei, ó, calma, deixa eu lá conversar. E fui conversar com a Angeleide, eu falei, olha, rescisão, acho que era R$6 mil, dividimos em 10 parcelas de 600, se não me engano. E nesse dia ela virou e falou, olha, me ajude agora a cobrar os inadimplentes. Uma época que a escola tinha basicamente esse tipo de problema, inadimplência dos pais. Mas uma época que a escola tinha ficha de matrícula, não tinha contrato. Era carnê, não era boleto. Sim. No máximo, uma outra questão trabalhista. E aí comecei a fazer da escola, por indicação mais 2, 3, 4, e tinha na correspondência a grande parte dos meus rendimentos, e ali no acessório, essa parte de escolas que eu fazia essas ações de cobrança. Correspondência começou a entrar em declínio, tentei outras áreas, tentei advogar para autor, eu fiz tráfego pago quando não se falava de tráfego pago. Se você digitasse advogado Feira de Santana, ali em 2015, 2016, o primeiro número meu pagando bobagem pro Google. Sim. E começou a vir algumas reclamações trabalhistas, algumas coisas de família, que não era muito minha praia. 2015, lei do bullying, lei da inclusão. E aí as escolas começam a ter Mais atenção. essas necessidades de entender quais são suas obrigações. E aí começou a surgir um caso ou outro, trabalhista começou a aumentar, continuava fazendo essa cobrança de inadimplência, só que vem em 2020, quando surge aquela medida do governo, todo mundo parado, do FGTS, de suspensão, de as escolas precisaram entender o que era aquilo. Aí a Angeleide vem e pergunta, você quer fazer uma palestra, quer fazer uma reunião com essa associação aqui? E aí eu fui para fazer essa reunião para explicar aquelas medidas do governo de suspensão, redução de FGTS. E aí começaram a surgir outras dúvidas. Sim. E aí eu comecei a entender que era um campo que eu poderia... Explorar, né? Porque a escola é uma empresa. Sim. Como outra qualquer, não é só débito, não é só trabalhista. Só que ela é uma empresa que tem o seu consumidor, o pai, mas tem uma criança ali envolvida. E tem Isso uma aqui é função toda... social, né? E na questão... O educacional ele vem disso, né? A função social, da educação. Mas hoje a educação é muito mais um ramo do direito voltado para a escola privada Sim. do que para a pública, que é onde está tendo essa demanda. E aí a gente começou a trabalhar mais nessa parte de direito educacional. Em 2020, 2021 foi quando já tinha morrido a correspondência e aí eu me dediquei. Aí fiz a minha segunda pós-graduação, aí já com o entendimento do assunto em direito E educacional. já mais direcionado, de fato. Mais pra o que direcionado em queria, relação a né? isso. Aí você começa a criar produtos, digamos assim, para os clientes, soluções para esses clientes, para você poder trazer mais novas. Eu vi até algumas postagens do senhor e eu até aproveito para parabenizar, porque de fato é um conteúdo e é um trabalho árduo, né, a ser feito, principalmente nessa questão da conscientização. Eu vi algumas palestras até para crianças mesmo, né, para comunicar com essas crianças e já começar a mostrar desde cedo o certo e o errado. Minha mãe foi coordenadora por muito tempo de uma escola privada, então assim, eu vi por vários momentos a angústia dela, a dor de cabeça dela, em questões que esse trabalho do senhor poderia fazer com que as coisas caminhassem de um jeito diferente. Então, eu acho que é um trabalho muito interessante, muito bacana. Hoje o senhor, no escritório, é totalmente inchado para o direito educacional. Como é que o senhor faz essa divisão? Hoje eu estou totalmente nichado em direito educacional. A gente mudou inclusive o nome do escritório, não é Peixoto Nunes Advogados. É Consultoria Jurídica Educacional. Uma cliente de Juazeiro me chamou e disse, Gustavo, meu marido quer conversar com você. Eu falei, sobre... Não, porque ele tem uma empresa de construção civil, ele quer que você seja o advogado dele. Eu falei,
Me desculpe, mas eu não vou assumir. Sim. Eu trabalho para escolas, eu entendo de escolas, e posso até estar sendo errado nisso, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu não vou ficar pegando clientes que eu não tenho entendimento daquele negócio, porque eu vou, de repente, faço uma bobagem com ele, me prejudico com ele, me prejudico com a minha cliente, que é dona de uma escola. Exatamente. Mas também tenho o entendimento que aquele popular a gente não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. E hoje já penso em atuar em uma ou outra área, que eu tenho 2 áreas de direito que eu já trabalhei algumas coisas e penso daqui a um tempo fazer isso. Mas hoje eu atuo essencialmente com escolas. 95% do escritório é que você coloca aquelas 2 empresas de correspondência, um ou outro processo que você tem de um conhecido, de, sabe, cortar minha água, negativar o meu nome, que eu tenho alguma coisa são coisas assim, mais tranquilas também, né? Mas foco essencialmente para escolas. Eu noto que, às vezes, os caminhos encontram a gente, né? Não o contrário. Porque eu tive essa curiosidade de saber como surgiu, assim, como se despertou aí dentro esse encontro. E, na verdade, eu vi que o encontro foi proporcionado pelo externo, né? Foi realmente uma coisa que te encontrou, não o contrário. Então, é bom a gente ouvir uma experiência nesse sentido, e principalmente quem está no início da advocacia ou quem está se formando, porque a gente sempre foca muito em escolher a área de atuação. A gente acha que depende disso para atuar e depende disso para crescer, enfim. Mas, às vezes, a gente não tem essa maturidade de identificar de forma fácil e rápida qual é a área de afinidade que a gente tem. E o direito é, de fato, tão amplo que, atuando ali na prática e conhecendo pessoas e estando aberto a isso, eu acredito que vários caminhos podem ir se mostrando, né? Então, é importante a gente estar aberto a isso também. E, inclusive, ao longo do tempo, né? Porque ele não é o primeiro que fala que depois de um bom tempo... Descobrir a sua área. Isso, descobre a sua área. Às vezes a necessidade faz a gente, de fato, né, pegar uma coisa ou outra. E a gente também fala muito aqui de como no início não dá para você escolher tanto. Até porque a sua maturidade e a sua experiência vem também de você conhecer outras áreas, né? Você ser um bom profissional também envolve você estar ali em alguns lugares. Mas mesmo depois de algum tempo e mesmo depois de algumas escolhas que a gente faz na vida, a gente consegue mudar, né? Lá na frente surge uma oportunidade. Às vezes a gente enxerga uma dor que a gente consegue ou que a gente gostaria, um problema que a gente gostaria de resolver depois de 10, 15 anos de advocacia. Então, isso é super normal. Mas, de fato, a gente tem essa pressa lá no início de escolher. E aí, no momento em que a gente escolhe, às vezes a gente se engessa e perde, às vezes, oportunidades, né? Isso acontece muito de você... eu já passei tanto tempo fazendo isso que eu não posso jogar fora. E eu acho que não tem isso na vida, né? Às vezes você tá fechando uma porta que poderia ser o seu caminho ali. E outro ponto que eu acho importante a gente mencionar aqui é que o advogado, de modo geral, ele frequentemente tem uma postura já mais pra briga, né? Assim, não, tá errado. A pessoa entrou em contato contigo pra falar sobre um problema, né, que teve com a escola. Foi demitida, enfim. Então, assim, por mais que você conhecesse, às vezes acontece de a gente não conhecer a escola, e aí a conduta primeira é o quê? Não, vamos dar entrada no processo. Mas o que te abriu essa porta também foi o fato de você ter pensado, não, vamos tentar um acordo, né? Que é uma mentalidade também que eu acho que precisa ser mais trabalhada no exercício da advocacia. Essa mentalidade do extrajudicial, né? Do acordo, da mediação, da conciliação ali, de tentar fazer isso. Então, acho que vale a pena a gente abrir esse ponto também, porque esse tipo de atuação menos briguenta, eu diria, é o que pode abrir portas pra gente em alguns momentos, né? E eu acho que a atuação dele no próprio direito do trabalho pode ter facilitado essa visão, porque apesar de existirem muitas demandas, né, no direito do trabalho que de fato são de guerra, a gente pode falar assim, mas um dos principais princípios é a conciliação, é tentar chegar num acordo ali das duas partes. Então, a experiência em outras áreas do direito podem ter, de fato, feito o senhor ser quem é hoje, que pode falar que atua exclusivamente com direito educacional, que é onde o senhor se encontrou, né? E era uma situação específica que não tinha muita... Era só rescisória, não tinha nada a ver. O Ilustre, eu fui aluno de Fred Didier, aluno assim no curso, né? Nossa. Eu tenho 2 histórias com ele, uma foi um bate-papo que ele falando assim, não judicialize não. Você consegue resolver de forma administrativa? Não judicialize não, porque se você judicializar, o juiz disser que não, acabou. Você não tem mais chance nenhuma de resolver isso. E nesse escritório que eu trabalhei, do cartão de crédito, a gente fiquei 1 mês ali assistindo a audiência, se acompanhando, sentando na mesa. Pode colocar meu nome na ata, juiz? Aí o juiz colocando. Primeira audiência.
revisional de juros, tudo tranquilozinho, sentar ali no juizado de Brotas, quem senta na minha frente? Fred Didi. Aí eu fiquei imaginando quem era o devedor para o advogado deles do revisional estar ali. E ele já tinha esse nome, professor do povo. Eu já sou amarelinho. Eu fiquei transparente, que eu tremia. Eu só precisava dizer, não tem acordo, era revisional, mas eu tremia. Mas é a experiência que você vai causando. E quando ela diz de encontrar a oportunidade, quando você encontrar a oportunidade certa para você, você vai saber, você vai se identificar. Eu tive projetos de direito médico, uma área que eu adoro, mas não rolou. Eu tentei trabalhar no direito digital. Meu irmão é da área, ele fez, olha, a LGPD tá chegando. Vem aqui com o pessoal do Hub, que é aqui na São Domingos, pertinho, converse. E o direito à educação ainda não estava, isso foi lá em 2018. E aí eu comecei a tentar estudar, mas não me sentia identificado com aquilo. Eu tenho um primo que ele trabalha em direito funerário, já ouviu falar? Nunca. Direito funerário, ele trabalha só para funerárias e existem várias questões sobre isso, de enterro de pet, de licenças para você fazer um velório, crematório. Gente, tem 8 pessoas no Brasil, direito funerário. Trazer ele aqui para vocês conversarem. Eu quero. É incrível. Ele mora em Vitória da Conquista e atua no Brasil todo. Incrível. Muito E é na hora bom. que eu vi o educacional, não sei, minha mãe era professora, eu corrigia provas de minha mãe, eu rodava a prova no mimeógrafo, não sei se você pode me chamar de senhor, sobre isso. Eu falei, poxa, é aqui. Eu gosto de atender as gestoras, né? De ter entendimento das dores que ela tem. Você falou, para mim, a melhor parte do meu trabalho é fazer palestra. Para o professor, para o aluno, para o pai do aluno. E quando você vai com os alunos, você aprende muito. Educação infantil tem que falar sobre bullying. Eles já sabem o que é. Quando você vai ali no Fundo 1, Fundo 2, vira e mexe. O povo diz que eu sou terrorista. Vira e mexe, um levanta chorando porque está sofrendo algum tipo de violência. Oh, meu Deus. Que ele não sabe o que é. E é um caso de racismo, é um caso de intolerância religiosa. Sempre um levanta chorando. Ensino médio, você pega o pessoal mais tirando a bicho estudado e cruza os braços. Aí já começa a falar, olha, no Enem vai cair. Você sabe o que é um bullying? Não se vai chamar bullying, você vai chamar intimidação sistemática. Sua redação. Aí ele já se abre. Então você trazer isso, desse entendimento dessa escola não violenta, do que pode, do que não pode fazer. A parte do trabalho que eu mais gosto e é esse diferencial. Eu Advogado achei que fica gostosíssimo, assim, pelo que você tá falando. Advogado que assim. fica esperando o cliente ser processado, tá no caminho E errado. é incrível. Você tem que ser proativo pro seu cliente. E é incrível Perfeito. porque, assim, além de fazer o seu trabalho de fato ali, propriamente dito, com maestria, você consegue sentir que está fazendo alguma coisa para melhorar uma sociedade que está muito carregada hoje, né? Então, assim, incrível mesmo. Alunos. Um grande problema que a escola tem hoje é a relação com os clientes. E por N motivos. Porque a gente está vivendo não mais a pandemia da Covid, mas de repente uma pandemia mental, de todo mundo achar que grupo de WhatsApp, Instagram é o novo tribunal, que eu posso ir lá e falar o que quiser, o que fazer. Por também terem escolas que não entendem que é uma relação de consumo e que ela tem que ter certas obrigações. A escola tem que ser proativa em tudo, na parte da inclusão, do bullying, sabe, de ensinamento mesmo. E aí comete, sim, muitos erros, mas muitos pais também querendo cobrar algo que ele nem, na verdade, tem direito. Sim. Casos de pais agredindo professores, alunos agredindo professores muitas vezes cometendo erros também. Isso volta e meia a gente está vendo uma reportagem, né? Isso chega a ser assustador. Então, eu imagino que... Agora, Feira ontem teve briga de vi. pai em arquibancada de jogo de futebol. Minha sobrinha era não desse jogo da briga, Sim. mas 11 anos jogando handebol, um pai, porque ela fez um gol, ele chamou ela de filha da assim, ó. E ela parou e falou, o que é isso aqui? aí você Então, nível de imagina, se os animosidade pais da- têm uma postura dessa, o que os Exatamente. filhos Vai ser o vão quê? aprendendo em casa? Porque eles vão se sentir no direito, vão naturalizar aquele tipo de comportamento, né? E mostra ainda mais a necessidade da De uma atuação dele. intervenção dessa... com certeza. Porque é assim, é uma coisa que é uma cadeia, né? Não adianta ele falar isso, fazer uma palestra para uma criança e a referência da criança é o pai, é a mãe. Porque assim, é lógico, a criança ainda não vai ter ali o discernimento de entender que o que o doutor aqui tá falando é algo que tá mais certo do que o que o pai dele tá fazendo. Eu trago na palestra de misoginia, de machismo, de 61 murros no elevador, não dá mais para admitir. E digo para os meninos, cuidado, porque muitas vezes não é necessariamente murro, é uma violência psicológica, é um controle financeiro sobre sua mãe. Então comece a perceber esses sinais. Não faça isso, deixe sua irmã fazer. E trago para as meninas também a sensação de empoderamento, Muito legal. de não se permitir toques não consentidos, esse tipo de violência. E uma grande dificuldade que a gente tem é 800 alunos de uma escola de São Paulo. Foram 16 pais. Aracaju, 400, foi um. E aí a diretora falou, você não vai conversar com ele? Eu falei, vou, traz ele aí que a gente conversa aqui. Não vou fazer uma palestra, mas vou fazer um bate-papo. E aí, sempre que o gestor fala, você quer fazer uma palestra? Quero. Agora, não avise que eu estou lá. Marque qualquer coisa, marque uma avaliação e do nada eu vou aparecer lá. Porque senão fogem. Acha que é bobagem.
Bullying, violência, coisa de criança, isso não vai dar em nada. Ou Não então vou perder meu tempo. Já sei. Eu Mais sei do do meu mesmo. filho e acabou. E São pronto. questões muito sensíveis, eu imagino, né? Que devem ser difíceis de serem faladas, mas que são imensamente necessárias. Eu peguei hoje, saindo do escritório. Doutor, a escola quer tirar do contrato de que a escola vai falar sobre essa questão de cultura, de não violência, de respeito à parte social, racial, religiosa, ideologia de gênero. Quer tirar. Quer tirar. Não, porque você vai estar incentivando esse tipo de... Ai, gente. É sério, é Pelo sério. amor É de complicado. Aí você ainda encontra gestores, a gente tem que sentar, conversar, sabe? Não é homofobia. Homofobia é um tipo de preconceito por conta da LGBT. E se o aluno de 12, 13 anos, que pode estar passando por isso em casa, aqui na escola, ele é sozinho, ele não vai falar com o pai, porque ele... a escola hoje, ela tem que ter esse olhar. E é importante ser saber que protetiva pro falar aluno. sobre os assuntos não significa incentivar determinados Pois é. comportamentos. Até porque tem coisas que não são comportamentos, né? Eu entendo que a pessoa já nasce homossexual, enfim. Tem coisas que as pessoas elas insistem em dizer, não pode falar sobre isso em escola, vira um Vai tá tabu absurdo incentivando, que vai meu estar filho. incentivando. Gente, não, você tem que conhecer para você saber até quem você é, quem é o outro, poder respeitar, né? O conhecimento que liberta de fato e não o contrário. Até porque quando isso é feito, hoje é muito simples, a pessoa, todo mundo tem acesso a um celular e que tem um mundo de informações que hoje a gente vê que são passadas das mais diversas maneiras que nem sempre são as corretas, né? E se o algoritmo entender do jeito errado, você vai só receber Só aquilo receber. ali que... Exatamente. E vai E acreditar um que aquilo é a perigo. verdade. E minha mãe também é coordenadora, inclusive ela foi numa palestra sua e ela falou pra gente chamar você. E ela sempre me conta, assim, das coisas que acontecem na escola, né? E minha mãe, eu sempre falo que ela é fora da curva, assim, porque ela tem um pensamento à frente. A educação pra ela é de um jeito bem diferente. E ela trabalha hoje numa escola de um interior. Uma escola bem pequena e bem tradicional. Então, ela fala, assim, que às vezes é difícil ela levar a cultura e o que ela gostaria de aplicar ali. Porque os próprios gestores, os próprios professores têm dificuldade de quebrar o tabu e de fazer diferente. Que ela vê, assim, situações complicadas que ela tenta fazer, ela tenta mudar, mas é muito difícil, porque a própria instituição, né, a própria escola, não só os pais e nem as crianças que não têm, né, nem como, mas enfim, a própria instituição tem dificuldade de falar sobre assuntos ou de mudar esses paradigmas e quebrar a educação mais tradicional, né? E a gente sabe que precisa, em alguns aspectos, haver mudança, né? Eu tenho a impressão de que isso acontece, ligando a minha fala sua, eu tenho a impressão que grande parte das escolas ainda são muito tradicionais, né? Se a gente for pensar no sentido amplo da coisa, tirando aquelas que já são enxergadas mesmo como um comércio, como uma empresa, que são as maiores. Mas eu acho que a gente ainda vê muito interior, escolas que têm até um porte bacana, com muitos alunos, mas que ainda são enxergadas de maneira muito tradicional, como aquele negóciozinho familiar ali, que tem alguém tomando conta, que não deixa de ser lucrativo. Não estou desmerecendo ou diminuindo nenhuma escola de interior na minha fala. Eu tô falando da metodologia Cultura, né? mais tradicional mesmo, que também é comum. Então, eu acho que nesses casos é mais difícil até de aplicar o que o senhor faz. E aí eu já puxo para uma pergunta. Como é que funcionou o início da prospecção no educacional? Porque teve o boca a boca, né? De passar de uma escola indicando para outra, mas eu imagino que a gente sempre vai querer prospectar e criar maneiras de buscar clientes e no caso do senhor, às vezes até desconstruir a mentalidade de muitos gestores para conseguir aplicar ali o seu trabalho. Então, como é que funcionou isso? A minha prospecção no educacional, ela foi uma prospecção passiva de indicações, mas também eu fui proativo quando não tinha Instagram. E quando eu vi que a parte da correspondência já estava realmente em declínio, chegou para o Jude, já ia instalar o PJE, então falou, isso aqui já não vai mais funcionar, vamos tentar isso aqui. E já tinha naquela época ali 4 ou 5 escolas, pedi para mais indicações, mas também abri o Projude e saí pegando nome de escolas e jogava no Projude. E se ela não tinha nenhum processo, eu mandava uma carta, correio, mandava uma carta, olá, tudo bom, trabalho, e mandava e tentava marcar depois por telefone, 10 dias depois a gente ligava, para fazer uma visita. Escola que tinha processo, eu não mandava. Isso até gerou uma situação que eu joguei o nome de uma escola e não tinha nenhum e eu mandei. E a escola me chamou para a reunião. E eu fui e fiz essa reunião. E aí na reunião ela fez assim, olha, tudo bem, eu só queria entender qual era a sua proposta. E era uma proposta, nesse caso, de cobrança. Não falava-se ainda em valor mensal. Era só cobrança no êxito. 20% no êxito.
porque aí eu estava dentro da empresa, se acontecesse alguma coisa, trabalho, Sim. alguma coisa, Já estava ali. já estaria ali. Perfeito. E ela falou, não, nós já temos um advogado, inclusive a gente paga um mensal para ele, mas tem sua proposta, tá aqui, tudo bem. E eu passei pelo advogado no juizado, dei uma boa tarde, ele passou direto. Falei, o que foi que aconteceu? Ele achou que Criou você tinha uma atravessado. Aí eu dei uma segunda boa tarde e não entendi. Aí me falaram, ele é o advogado de uma escola que você foi lá atravessar ele. Eu falei, putz, eu não fui. Aí mostrei, até tentei me explicar, mas também não quis ouvir. Passei, eu tenho minha consciência de que, Sim. sabe? Não foi Eu acho que na... se não houve essa má fé, como realmente não houve, eu não sabia. Joguei no Perfeito. pô, Sim. vai que eles precisam e fui lá. Não Então tem como fiz saber, essa né? prospecção proativa. Mas depois foi muito realmente, pós-pandemia, live, Instagram, Sim. fiz um curso online e aí comecei a participar também de eventos relacionados. Existem algumas feiras, você começa a se aproximar de algumas empresas. e Está você no começa lugar a certo e na hora certa, ser né? chamado. Eu lembro que uma escola de São Paulo, na época que surgiu a LGPD, né? Então eu trouxe um pouco desse conhecimento que eu tinha. Alguém comentou para ela e ela me pediu uma proposta de fazer a adequação da LGPD. E aí eu fiz os cálculos e eu lembro que eu cobrei, se eu não me engano, R$8.000. Foi R$10.000. E a gente está falando de 2020, agosto. E aí fizemos a reunião online, ela me contratou, fui. Passei 3 dias de imersão mesmo na escola, fazendo as mudanças. Aí contratei também um curso para entender um pouco mais do assunto, não só dos livros, do que a gente via no YouTube. Peguei alguém, tipo uma mentoria, não se falava ainda esse termo hoje. E lá, no dia, ela virou, quer ser nosso advogado fixo aqui? Eu falei, quero. Nessa conversa, e aí você vê como a gente também tem que saber precificar, né? Nessa conversa, eu falei, vem cá, você fechou comigo por quê? Porque meu papo era bom ou foi pelo preço? Ela, pelos dois. Você foi quem mostrou mais entendimento do meu negócio enquanto escola. Os outros eram escritórios de LGPD, que estavam nessa onda de LGPD. Todo mundo começou a querer fazer LGPD, mas você entendia o que era escola. E aí eu perguntei assim, eu sou mais barato quanto? Ela, muito mais barato. Você cobrou 8. O segundo mais barato cobrou 35. Nossa. Assim. Eu falei, porra, podia ter cobrado 20, né? Mas, Pelo menos uns beleza. 13. Mas funcionou, e aí você começa a ter esse entendimento de precificação mesmo. E a prática mesmo, Mas funcionou que depois desse 35 que a gente tirou durante Sim. muitos anos, que a gente desde 2020, que está sendo nosso cliente. É a importância Até cá. da prática, né? De você... Tem coisas que de fato nenhum livro, nenhum terceiro vai conseguir lhe passar. Pode passar algumas dicas, mas a Sim. prática é o que vai fazer de fato você entrar em algum mercado, e eu tenho certeza que nos outros já não passou mais a proposta de 8. Então é E a genial. precificação é muito relativa, né? Assim, porque conta, além da sua técnica e tudo mais, conta também como você se porta, Sim. seu nome, já que se já for conhecido, se não for. Enfim, é uma série de fatores que vão ser levados em conta na hora de alguém aceitar o preço que você vai propor, né? Isso. E a atuação, pelo que eu tô vendo, então é mais, assim, extrajudicial, consultiva, né? Preventiva. Eu costumo dizer nas reuniões de iniciais, e eu ainda faço o comercial do escritório, né? De atender o cliente e fazer essas propostas e mostrar com o meu serviço. A primeira coisa que eu digo para ele, eu sou advogado e eu odeio o processo. Tá? Quando eu tenho uma audiência na quarta-feira e domingo, eu vou olhar minha agenda e já fico, putz, tem que fazer aquela audiência. Eu teria uma audiência amanhã de uma promotoria que é investigar uma escola, que não tem bullying no PPP e foi cancelada, já aliviei. Mas se eu, que tenho mais de 20 anos de advocacia, me estresso com a audiência que é quarta no domingo, você que é gestor escolar, vai se estressar 3 meses antes. Na citação você já perde seu sono. Verdade. Então eu quero evitar isso da escola. Não existe escola blindada, fatalmente a escola vai ser processada. Mas se você fizer as mudanças corretas de documentos, de estrutura, a escola hoje tem que ter câmeras, a escola hoje tem que ter cartão de pontos, sabe? Investir nisso. E principalmente uma mudança comportamental, que é onde eu vou fazer esse trabalho, de dizer ao professor quando ele pode dar suspensão ou não, o que é a inclusão do aluno atípico, o que pode, o que não pode fazer, como prevenir o bullying. Sua escola pode até ser processada, mas você demonstra ao juiz com todas as gravações, imagens, Que existe até uma fotos. preocupação. Eu fui proativa, e aí o processo vai vir, mas você não vai ter condenação de 10 mil, vai ter no máximo de 2, Sim. porque você foi proativo. Então eu trago isso para o cliente eu costumo dizer que o cliente não dá um passo, ele não assina, não emite um documento, não entra em nenhuma reunião sem conversar com a gente. Lá no escritório tem 3 advogados, estamos efetivando a 4ª, que ela está ali só para responder grupos de WhatsApp. E é o dia todo, elas não conseguem dar vencimento. Imagina, viu? Porque ele pergunta... É dúvida o tempo e assim, todo, né? e são dúvidas que a gente pensa... Escola, isso... cigarro eletrônico, eu já cansei. Juro. Gente. Educação infantil. Imagine Tá. só. Pois é. Vodka, A só esse ano em feira, 2 escolas. A que ponto a gente chegou? Vodka, leva na garrafa branca e aluno desmaiando. Vodka Escola. acontecia na minha época, mas... Suicídio esse ano foram 2, tentativa de suicídio, gente. aluno dizendo que vai levar faca para matar a professora. Eu tenho áudios.
Eu mostro na palestra, olha o que está acontecendo. Aluno de 5 anos leva assustador. faca para matar a aluna típica dentro da escola. É uma Fica realidade triste, né? Tá muito complicado. E como é que eu vou agir? Como é que eu vou dar suspensão? Como é que eu vou dar expulsão nesse aluno? Foi agredido, ele quebrou. Quem é que tem que pagar? Quem é que não tem? Pai e mãe brigando em recepção de escola. O pai tem uma medida protetiva contra a mãe. Meu Deus. Ele não pode, só que ele tem o direito de a cada 15 dias ir lá na escola buscar a criança na sexta e devolver no domingo. Quem é que tá toda sexta na porta da escola? A mãe. Aí o pai fala, pô, é o meu direito ir buscar meu filho, mas ela tá ali. E aí, escola, o que é que eu faço? Eu digo, meu amigo, eu não sou Márcia Goldschmidt para resolver problema de família. Sim. Peticiono logo na vara de família. Juiz, está acontecendo isso, resolve isso aqui para mim. Para evitar que isso venha causar problemas na escola. Tem parte financeira, a escola está sofrendo muito com insalubridade agora. Muita gente pedindo insalubridade. O pessoal que limpa o banheiro, que troca a fralda do pessoal no berçário, do xixi, do cocô, quer insalubridade. E aí, tá dando EPI? Não tá. Tem empresa, não é? Tem que pensar nisso tudo. Tem escola já elegendo É um o banheiro. mundo. Tem escola elegendo já o banheirista. Ele vai receber isso aqui. Tá? É um mundo. Desvio de função. A menina da secretaria que fica na porta, que vira porteira, que vai trabalhar na cantina. Coisas. Cara, o que tem de escola que não assina carteira. Eu vou pagar janeiro pra quê se não tem aula? Eu falei, mas prova, vem cá. Você cobra do pai de... Porque escola é anuidade. Você cobra do pai de janeiro. E se o pai disser que não vai... Quando sua aula terminar ali dia 4 de dezembro, ele não lhe pagar. E só quiser pagar em fevereiro ou março, quando a aula começa depois do carnaval, e aí? Tem muita empresa errada. Como todo setor. Sim. Tá? Exatamente. Mas ainda assim, tem muita empresa certa que tem um ajuste fino que precisa ser feito. Sim. Nessas Perfeito. questões sociais, principalmente, como se comunicar como cliente. Então, E a o gente está ali fato- para o tempo todo dizer, olha, não faz isso não, calma, respira. Aham. Vai por aqui. E a gente fala assim, é uma empresa. De fato é uma empresa. É um dos segmentos que eu acredito que agora está começando a se enxergar como empresa, né? Tem como advocacia também. Mas se você parar para pensar, é uma empresa cujo serviço e cujos consumidores são pessoas e as situações são sempre muito sensíveis. E Exatamente. envolve o maior amor da vida dele, o filho. Exatamente. Eu costumo dizer, é uma relação de consumo. Que protege, eu digo assim para eles, protege você contra Claro, Vivo e TIM. Isso quando você fica um dia sem internet, você só falta querer matar o dono da Claro, que você não sabe nem quem é. Imagina o pai que acha que teve algo errado com o alecrim dourado dele e ele sabe onde você mora, ele vai em sua casa. Exatamente. E é isso. É muito Você tem que- delicado. Vai mesmo. E enquanto empresa, você tem que dar lucro. Sabe quando você processa o banco, você não quer. Quem tem que ter a gravação agora é você, daquela reunião que você teve com o pai. As imagens de que foi o filho dele que bateu e não apanhou na escola. Não ficar refém de um corte que jogaram na internet. Tenha isso na sua escola. É ter essa mudança de cultura. A empresa tem que dar lucro. Tem muita escola operando no vermelho, só que pelo amor do pedagógico. A gente faz esse trabalho também, de ter um entendimento enquanto empresa. 8, 10 anos não está dando lucro, está pagando boleto, está errado. Algo Sim. tem errado na sua escola. Vocês já sabem como é que tá a minha cabeça aqui, né? Não, até eu. É porque ele tem um problema muito sério. Que quando ele gosta da área de atuação de um convidado, ele no dia seguinte já quer entrar numa pós, 3 mentorias. Eu tenho uma mentoria. Eu fiquei uma mentoria para gestores escolares, porque Sim. em um almoço de um evento que eu participei, uma gestora falou, poxa, a gente quer entender disso pra gente não estar toda hora precisando do advogado da legal. gente, Sim, e eu perfeito. quero entender. Aí eu criei, hoje tem 16 pessoas, 4 são advogados. Eu não criei para advogado, criei Sim. para gestor, Aham, mas eles mas entraram eles e tá participam. massa, Muito massa, participe. muito massa Ai, isso. meu. Porque Quarta é aula sobre a eu vou parte fazer a trabalhista. mentoria. Não, deixa acabar com o Mona que eu vou pra Cada dia educacional. convidado é uma Cada mentoria. convidado é uma pós diferente. E eu era contra esse negócio de mentoria. Eu falava, esse negócio de mentoria, essa mentoria pra mim é igual a budget, compliance, essas palavras que... Sim. Mas aí me convenceram a fazer. Mas eu é- já tenho isso uma é Porque importante de fato pra isso. existe hoje muita uma coisa, série de isso, coisas que são vulgarização, vazias. né, de- A vulgarização dos termos, né? E que É. a gente sabe que tem pessoas que trabalham sério e com conteúdo realmente amarradinho ali e tudo mais, e com responsabilidade técnica sobre o que tá passando. Mas o que a gente vê hoje, que a gente até já criticou também, Sim, sim. é essa enxurrada realmente de pessoas que se passam por especialistas e quando na verdade eles estão ali só fazendo mais do mesmo e reproduzindo uma série de E é muito padrões. importante até reafirmar isso, porque pessoas como o senhor são necessárias no mercado. com certeza. Nesse mercado das mentorias que a gente, por vezes, critica aqui. Porque a gente critica as pessoas vazias que querem vender coisas Exato. que são impossíveis. Mas, por exemplo, alguém que de fato tem bagagem, alguém que se preocupa com o que está entregando, isso é super válido. Eu sou super a favor desse tipo de mentoria, daquela mentoria que é personalizada para
determinada demanda. Então, E assim, que tem a finalidade realmente de partilhar o de conhecimento. partilhar, exatamente. E isso, pessoas assim que se preocupam com isso tem que estar assim nesse mercado da internet, porque é um mundo gigantesco. Então isso só é positivo não só para o senhor, mas para quem está consumindo isso também, que está consumindo de algo confiável. Então, Não dá pra deixar de fazer, né? De você escolher um mentor por conta de referências ruins. exatamente. É o que a gente fala, a gente sempre bate nesse termo, que eu acho que foi até algum convidado que falou. O mentor real, né? São pessoas que a gente Acho que foi conhece, que tem a referência ali. Às vezes a gente nem paga por uma mentoria, né? Você trabalha em algum lugar e você tem aquela pessoa ali como seu mentor. Mas sendo alguém que a gente sabe que é responsável, né? Que é uma referência, que tem experiência, como a gente sabe do senhor, sabe de Mona, eu não vejo mal algum em fazer. Eu né? também não. Com certeza. E inclusive porque, eu digo, no meu caso, hoje eu faço com Mona Lisa, que é em direito médico. E eu tenho um tempinho esperando porque ela se preocupa justamente em acabar as que ela já tinha para poder dar um atendimento totalmente personalizado, para resolver o problema exatamente ali. Então, é importante que a gente sempre deixe isso claro, para não parecer também que a gente só critica todo mundo e mentores e isso e aquilo. Não, eu acho super válido o apoio e acho que o senhor pode se colocar nesse patamar hoje por ter feito a escolha de ser super especializado no direito educacional, que foi uma estratégia. Não foi a sua última fala, mas quando o senhor estava falando sobre a precificação de São Paulo, essa questão de se identificar e focar no direito educacional foi muito estratégica e muito inteligente, porque você é enxergado pela sua especialização. Se o senhor não tivesse tomado a decisão de focar nisso, provavelmente aquela gestora daquela escola não ia sentir a ligação, não só a questão financeira, mas não ia sentir a ligação que teve do senhor de fato tá ali para resolver de maneira personalizada um problema dela, um problema das escolas, que provavelmente ela não sentia nos escritórios que já são um pouco mais abertos, Service, né? né? Exatamente. Não, Então, não assim, é eu acho que Sim. eu acho que é uma estratégia, uma escolha muito acertada, a questão da especialização. E como a gente sempre fala no início, a gente não tem como fazer isso, a gente não tem como tem nem bagagem para fazer isso, mas em determinado momento eu acho super importante, acho que é necessário para que em determinado momento a gente se coloque no patamar que a gente quer estar. E que a gente consiga até prestar um serviço melhor. Exatamente. Né? Porque eu acho que quanto mais a gente se especializa, a gente consegue ser tecnicamente melhor, né? Não tem como você saber tudo de tudo o tempo inteiro. E aí, você poder dizer não a um cliente é um patamar, né, que o tempo vai fazer você. Porque, de fato, no início a gente precisa, mas no momento em que você tem essa segurança, é porque você realmente já tem uma bagagem ali. E eu acho que a partir dali você se torna um profissional cada vez melhor, porque você vai se tornando tecnicamente Perfeito. melhor, né? Sem encontro direto. Você A gente diz assim, eu não quero o meu contrato, mas tem que ter. Aí eu acho que não tem que ter isso na defesa trabalhista. Eu falei, mas tem que ter. E é bom ter propriedade para Sim, bater você seu já- pulso firme ali já e dizer consegue assim. prever um pouquinho de situações que quase sempre vão Invariavelmente vão. acontecer. Então, assim, perfeito. E a mentoria acontecer também no seu escritório. Eu sei que muitos estudantes veem esse podcast, de aproveitar, enquanto você estiver essa oportunidade de estagiar, de absorver o máximo. Perfeito. E não fique acomodado no escritório por conta de eventual bolsa que você receba. Tá ali 1 ano, 2, está vendo que não está absorvendo mais nada? Parte para outra. Vai para outra Eu ia área falar isso, e é tenta importante. se encontrar. É Isso é da importante porque às mentoria. vezes, desculpa te interromper, Não. mas é porque achei bem importante realmente a gente falar isso, que tem lugares que em certo momento já deram Cansa. tudo que podiam para oferecer em termos de aprendizado. E quando a gente está na graduação, o objetivo principal é a gente aprender. Óbvio que quem tem a oportunidade de estagiar, receber a bolsa é uma ajuda imensa, né? Eu como estudante também me ajudou muito. Muitas vezes paga a conta Mas na cidade. com a pessoa certeza. diz, Mas assim, é fato que existem lugares que a gente sabe que não vão proporcionar nenhum tipo de crescimento além daquele ali que já proporcionaram. nem Ou internamente, de você ser contratado. Né? Exato. Exatamente. Ou vivem só deixando com que você faça ali aquele trabalho mais automático. E isso vai fazer falta no momento da pós-formatura, né? Esse aprendizado, essa troca, esse conhecimento Aí faz você muita vai olhar, falta. ele está de onde? 4 anos no escritório de previdenciário. Aí você vai fazer uma entrevista no escritório que não é previdenciário, não vai Sim. resolver muito a sua vida aquilo ali. Exato. Perfeito. A gente, infelizmente, está chegando no final e eu queria pedir para que o senhor deixasse uma mensagem para estudantes, para advogados iniciantes, para quem está iniciando aí a trajetória da advocacia, para dar uma luz para esse pessoal. No início, sim, vai ser difícil.
E aí você vai ficar naquela dúvida de trabalhar para alguém ou de abrir o seu escritório. E na hora que você vai olhar quanto é que custa esse escritório, aluguel de uma sala, eu vou dividir com um colega. E de onde é que eu vou tirar esses valores? Mas esteja trabalhando em um escritório ou no seu escritório, faça aquilo que você gosta. Seja bom no que você faz. Tenha respeito pelo colega, pelos servidores. Tá? Não tenha medo de concorrência. Tá? Eu já não vou entrar nessa área porque já tem. Faça, é aquilo que você quer, você vai se especializar, com o tempo a coisa vai acontecer. Uma vez eu fui atender uma gestora escolar e o filho dela foi, né, para a reunião. Ele fez assim: doutor, estou me formando em Direito. Eu fiz assim: eu não sei se te dou parabéns ou meus pêsames. Mas, porque a gente sabe o mercado como é que tá, né? Mas que bom. Ele fez assim: cuidado, eu vou me especializar em Direito Educacional. Aí eu olhei para ele e falei bem assim: deixa eu te falar uma coisa. Só feira. Tem 270 escolas. Eu só tenho 30 aqui no escritório. Tu tem 240. Então tem cliente para todo mundo. Ainda mais hoje, no tempo. Hoje eu tenho mais clientes fora da Bahia do que na Bahia. Então hoje, com a internet, com o Instagram, não tenha medo de concorrência. Não acha, sabe? Vá em frente. Seja corajoso, mas com conteúdo. Perfeito. Tá? Vou trazer muito o que Gabriel disse no outro episódio. Advogado também tem que ter apresentação, tem que ter postura. Que tipo de cliente você vai ganhar fazendo dancinha TikTok? Não sei. Tá? Vai ganhar um ou outro, mas o que vai te garantir pagar não só a sua sala, mas ir para outra sala e ter uma amplitude maior é o que o seu caráter e o seu conhecimento vai trazer. Perfeito. Show de bola. Te agradecer imensamente. Acho que foi um episódio muito interessante para nós que estamos aqui, para quem está ouvindo também. Porque trouxe um pouquinho, né, à luz esse mundo que você vive e que você atua, que eu confesso que eu não tinha conhecimento, não imaginava, não via uma atuação nessa área. Imagino que está em ascensão, né? Agora, inclusive, porque de fato existe esse movimento de mudança da forma de agir e as pessoas estão mais atentas a se prevenir, de fato, em relação aos conflitos. Então, foi muito bom, realmente, assim, te agradecer e dizer que as portas estão sempre abertas. Foi um prazer pra gente. Eu que agradeço. Se tiver algum outro convite para falar de algo específico, a gente está vendo tantas questões de escolas e também trazer de repente um gestor escolar, um pai de aluno, a gente fazer um debate aqui. Muito bom. É só chamar. Muitíssimo obrigada. Como o Ingra falou, né? Trouxe pra gente um tema muito novo. Eu também, apesar de estar envolvida com a educação por conta de minha mãe, nunca tinha pensado em estudar isso e realmente conhecimento muito grande. Sei que a sua bagagem é ainda maior, porque já ouvi falar. Vou chamar e estou muito curiosa, inclusive, para ir em uma palestra. Vou chamar minha mãe para ir. Deixa eu só trazer também. A bagagem é grande, mas quase que semanalmente chega uma questão que eu digo: isso aqui eu não sei, vamos estudar. Sim, então lá tem normal. um pessoal que atende, não só atende grupo de WhatsApp, eles também fazem petições quando chega uma questão, eles que vão fazer aquela parte trabalhista, vai fazer a parte civil e revisa contrato, emite documentos, mas vira e mexe, chega uma questão de, opa, não sou o ChatGPT, então tem coisas que é um eterno aprendizado e a gente senta e vai construir aquela resposta juntos. Sim, mas a bagagem de vida, né? Cada um tem a sua. E aqui, conversando com o senhor, a gente vê que a sua bagagem não só é do direito, né? A sua experiência de vida é muito, assim, muito rica, né? E trouxe pra gente aqui muita coisa nova e muita coisa boa de bater esse papo. Passou rápido, inclusive, né? E deixou um quezinho de curiosidade. Estarei procurando aí uma palestra para assistir. Eu costumo dizer que eu sou igual a Belmar, que se me chamar eu vou. De novo que eu venho. Pode ter certeza que já está feito, oficializado aqui o convite. Acho que foi totalmente enriquecedor, como as meninas falaram, uma área muito ampla, uma área que eu não fazia ideia do tamanho da atuação do advogado que atua no direito educacional. E a maneira com que o senhor passa isso é uma maneira muito leve, uma maneira muito real, que faz a gente, de fato, ter aquele gostinho de querer entender mais, de querer saber das diversas experiências. Então, eu fico muito grato com a presença, por ter aceitado o convite. E pode ter certeza que a gente vai chamar outras vezes aí para tratar de diversos assuntos. Então, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Quem quiser se especializar em direito educacional, lembre-se que também tem a parte privada que eu faço, mas também tem o direito educacional de quem atua, né? De questão de concurso, de questão de faculdades. Eu viro e mexe, eu recebo isso no meu WhatsApp, o professor entra no Instagram, pesquisa de direito educacional, só que eu não advogo com a instituição de ensino. Geralmente estou indicando alguém para fazer isso, de uma reprovação de concurso, de uma escola aqui, sabe? Perfeito. Então isso eu também não faço. Show de bola. Então há um campo muito grande em relação a isso. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. A gente agradece muito a participação de cada um de vocês.
Sempre é um prazer enorme estar tendo a possibilidade de agregar um pouquinho na caminhada de cada um de vocês, mostrar o quanto o direito é amplo e possível. Então, muito obrigado, um abraço a todos.